Olá, turma! Estamos iniciando o nosso primeiro assunto, que se chama encontros vocálicos. Então, aqui no vídeo nós seguimos com a nossa explicação sobre o assunto. Então, encontros vocálicos são encontros de vogais pronunciados na mesma sílaba. Esse encontro de vogais ele pode ser dividido em ditongo, quando eu tenho duas vogais numa mesma sílaba. Quando eu separo a sílaba, separo a palavrinha, então eu tenho ali duas vogais que ficam juntinhas na mesma sílaba. Esse encontro nós chamamos de ditongo. Então aqui, ó, quando eu separo a palavrinha leite, leite, o E e o I ficaram juntos numa mesma sílaba. E e I. Quando eu tenho a palavrinha balão, então a O ficaram juntas numa mesma sílaba. Então, duas vogais numa mesma sílaba, duas vogais numa mesma sílaba, nós temos ditongo. Tritongo. Tritongo é quando a gente separa a sílaba, nós iremos ficar com três vogais numa sílaba só. Então, elas juntinhas. Elas juntinhas a gente chama de tritongo. Na palavra Paraguai, então eu tenho Paraguai. Guai, Uai, nós temos três vogais. E as três vogais ficaram juntinhas numa mesma sílaba. Isso acontece também na palavra saguão. Então, saguão, guão, uau, três vogais. Uma, duas, três. Então, essa forma aí nós chamamos de tritongo. Três vogais numa mesma sílaba. Quando nós separamos a sílaba, então se ficar duas vogais numa mesma sílaba, nós chamamos de tongo. Três vogais, tritongo. E o hiato já é a separação dessas vogais. Ou seja, acontece um hiato, acontece uma separação. Quando nós separamos a palavra saída, nós temos aqui na palavra original, o A e o I ficaram juntos. Mas quando nós vamos separar as sílabas, o A ele se separa do I. Então, se o A se separou do I, e eles ficaram em sílabas separadas, não ficaram juntinhos na mesma sílaba, então nós temos um hiato. Do mesmo jeito acontece com a palavrinha miolo. Então, ó, o I e o O ficaram separados. Então, se eles ficaram separados quando nós vamos separar as sílabas, então nós temos um hiato. Hiato é o mesmo que separação. Então, recapitulando, encontros vocálicos são encontros de vogais numa mesma sílaba. Quando a gente vai pronunciar a sílaba, nós vamos ver as vogais lá juntinhas. Então, só que esses encontros vocálicos ele pode ser dividido em ditongo, tritongo ou hiato. Ditongo, quando eu separo a sílaba, existe duas vogais. As duas vogais que estão na palavra ficam juntas, ficam na mesma sílaba. Então eu tenho um ditongo. O tritongo, quando tem três vogais numa mesma sílaba. Quando eu vou separar a palavrinha, as vogais ficaram juntinhas, então eu tenho um tritongo, as três vogais juntas. E o hiato é quando ocorre a separação dessas vogais. Quando eu vou separar aquela palavra, eu vou separar as sílabas daquela palavra, as vogais elas não vão ficar na mesma sílaba, elas vão ficar separadas. Então eu tenho um hiato.